As Mestras, um curso ícone no papel das mulheres na ciência. E hoje nós vamos ter o prazer de homenagear uma professora importantíssima para nós, uma mulher brava e cientista, que está aqui com a gente, que abriu os caminhos para que a gente hoje estivesse em todas as áreas também de conhecimento. Eu sou a Cláudia, não me apresentei, eu sou a Cláudia, estou na direção do Museu da URGS e vice-pró-reitora de extensão. Esse projeto é um projeto de extensão e visa... chegou nosso outro curador, professor Rualdo. Depois a gente chama ele para a mesa, né? Tá. Nós estamos aqui na mesa. Queria agradecer a presença dos familiares e toda a comunidade da URGS, especialmente do Instituto de Física. Nós hoje temos como homenageados os professores Darcy de Lemburg, professor Gerhard Jacob, professor Theodor Mares, um trio que deu início ao grande Instituto de Física e à área da física nessa universidade e que deixaram para a gente esse legado, e o nome da universidade foi levado adiante internacionalmente, inclusive, por conta desses grandes mestres, que formaram os mestres que estão aí e os futuros que estão ali sentados na nossa plateia. Tem vários alunos, a gente fica bem contente que tenha... O objetivo desse projeto é que atinja também os alunos, o corpo discente atual dos cursos que a gente estiver trabalhando. Quem vai falar e homenagear esses três professores, três expoentes, é a professora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, que está ali na plateia também, depois vem para a mesa. E depois nós teremos, excepcionalmente, porque o Instituto de Física está fazendo 60 anos esse ano, já começaram as comemorações, e a gente, então, juntou o projeto a esse ano de comemorações do aniversário do Instituto de Física. E a gente não poderia deixar de homenagear duas pessoas importantíssimas para a ciência, para a educação, para a pesquisa e para a extensão. Queridíssimo professor Horácio Dottori, e a nossa querida professora Alice Maciel, aquela que eu vinha falando no início, que abriu as portas, os caminhos, deixou o caminho bem bonito para a gente seguir. Eu estou falando isso, mas eu nem sou da física, tá? Eu sou da história. Que serão, então, a gente vai ouvir a fala da professora Naira Balzaretti, que é a nossa diretora do Instituto de Física, que compõe essa mesa de abertura. Tá? Nós estamos fazendo essa mesa assim porque é o primeiro do ano. Eu queria desejar um ótimo encontro para a gente, agradecer muito o comparecimento dos colegas e dos familiares dessas pessoas homenageadas, a presença do professor José Vicente Tavares, que é o nosso anfitrião aqui, nosso parceiro de sempre, está transmitindo esse evento no canal do YouTube do ILEA, do Facebook. E a URGS TV que vai que está registrando e que a gente fica com essa fonte de pesquisa depois guardada. Podemos passar para vocês também, para quem quiser guardar de lembrança. O professor Rualdo, que está lá na ponta, o professor Rualdo, que eu falava, Rualdo Menegat, que é da Geologia, nosso parceiro, curador do projeto. O professor Francisco Marshall, já tinha apresentado para vocês, professora Nádia. Então, eu me despeço aqui, era só para dar as boas-vindas e agradecer para vocês. Passo a palavra para o professor Francisco Marshall. Obrigado, minha cara Cláudia Aristimunha, diretora do Museu da URGS, parceira na realização desse projeto, que foi concebido por esse ilustríssimo cientista, meu amigo e parceiro, professor Rualdo Menegat, com a finalidade de ativar, de dar vida, de dar atualidade e vigor para o que nos constitui, a memória das trajetórias e dos paradigmas que carregam com elas. E daí o nome desse ciclo de eventos, Grandes Mestres dos Mestres, levando em conta que os mestres que hoje já têm uma posição protagônica e muito relevante na produção e transmissão do conhecimento, eles foram já herdeiros de uma geração, até em alguns casos 2, em outros casos até 3 gerações, que construíram essa universidade e que deixaram sua marca não apenas em realizações curriculares e paradigmáticas, na história social da região, na constituição desse colosso que é hoje a nossa universidade, e seguirá sendo, queiram ou não os ignorantes, este colosso seguirá sendo, que é para a humanidade, um farol, mercê desse esforço acumulado. E as memórias perduram
elas estão depositadas em pequenos vestígios, em traços afetivos, em imagens. Há um encontro entre a memória social, pessoal, familiar e a memória institucional, e que é, por sua vez, que necessita desse permanente trabalho de atualização do seu fundamento, da sua origem, da sua trajetória. É esse o sentido desse evento. Portanto, ao longo dessa solenidade, nós estamos também produzindo registros históricos. São documentações que são coletadas pelo Museu da URGS e que produzirão depois acervos documentais, muito importantes. Além do evento, portanto, um resultado de documentação que nos interessa muito. Mas nós logo percebemos que esse evento saciava também outra necessidade muito rica, muito relevante, que é dar honra às trajetórias. Com a memória, salvar do esquecimento e, mais do que isso, dar um grau de brilho, de relevância que o reconhecimento permite. Então, por isso os familiares são tão bem-vindos e tão significativa a sua presença aqui, porque para a universidade nós sabemos, esse é um dos grandes e belos momentos de reconhecer trajetórias e com elas inspirar a criação do futuro pelas novas gerações. Esse é o objetivo desse projeto. Eu quero agradecer a presença de todos, a Cláudia já o fez, né, mas reitero em nome nosso, né, de todas as parcerias, e quero me permitir, quebrando um pouco o protocolo, sem desdenhar o mérito e a honra de todos os homenageados, mas eu não posso deixar de declarar aqui para o amigo e colega que eu admiro maximamente, meu caro Horácio Dottori, meu preito de reconhecimento e honra, uma figura que eu demais admiro. Estou muito feliz que estás aqui hoje, Horácio, com a tua família, colhendo mais essa honra tão merecida. Igualmente os demais colegas, sem demérito dos demais. Muito obrigado, um bom encontro a todos. Nós vamos, então, dar início efetivamente às homenagens. Antes disso, eu queria registrar que nós temos aqui também a presença de representantes de outras unidades. Nós temos professor, nós que vai ter que receber uma menção honrosa, porque está sempre presente, o professor Regis Burmeister, da Odonto, assiste a todos os nossos eventos dos grandes mestres. Nós temos também, agora perdi, mas está ali, professor da matemática. E se eu esqueci de alguém... Eu peço desculpas. Claro, já tinha falado da comunidade do Instituto de Física, tem vários que eu estou enxergando daqui. Os nossos próximos encontros serão exatamente o painel 2, expoentes da matemática e estatística, que também está de aniversário esse ano, também faz 60 anos. E depois o nosso terceiro será o expoentes da química. Queria pedir também que, ao final, quem não assinou o nosso livro de presenças ali, o faça, para que a gente fique com mais essa memória também, este registro. Dizer que dos familiares do professor Darcy de Lemburg, nós temos aqui a esposa, a Cecília, a filha Lúcia, o genro Mauro. Se eu estiver dizendo errado, me corrijam. A filha Inês, o filho Sérgio, o neto Rodrigo, o neto Jonas e a neta Flávia. Faltou alguém? O Marcos. Não, estava aqui, está ali. Está aqui do lado, eu é que não li. O Marcos e o Afrânio, o cunhado, é isso? Também? Ah, muito bem. Do professor Teodoro Mares, nós temos a filha, a Eva, que está lá, a Angélica, filha também, o Raul, o neto, e o Roberto, o genro, isto. Do professor Gerard Jacob, nós temos a esposa, Teresa Jacob. Temos as filhas Ângela, Magda e Mônica, isto. A Mônica não chegou ainda, é isso? Tá. E o genro está chegando também, né, o Flávio? Tá. Do professor Dottori, nós temos a esposa Isa, está ali acompanhando ele, Beatriz Nol, Carlos Dottori, o filho. A nora Letícia Giareta, isso? Disse certo? O neto, o grande Lucas. Um amigo, Carlos Piné, é isso? Que está ali. E Silvia Piné também está? Não chegou? Tá. Da professora Alice Maciel, nós temos a filha, Lúcia Cristina Fidantsef, isso? O Boris Luiz Fidantsef, filho. E não chegou a irmã ainda, né? Tá.
Então, peço que todos, na medida do possível, permaneçam. A gente quer, ao final, dar um abraço, entregar um mimo, para saírem daqui com uma recordação boa de nós. Muito obrigado mais uma vez pelas trajetórias e pela presença. Nós vamos dar início à mesa, então. Mas fala ali no começo. Ah, tá aqui? Tá aqui no início. Eu chamo primeiro ela e depois ela? Primeiro ela, que é do Zona Jazz, depois a Naira. As duas vão vir com a mesma, mas quem fala primeiro é a Márcia. Ela chama Ela fala deles. Eu só chamo elas duas. É. Tá, esse é o protocolo. Quer que eu chame? Não, eu chamo daí. Tá. A Márcia vai ser aqui. E você tá lá no canto? Não, no outro da Naira fica no meio. Ok. Vamos botar ela no meio aqui. Eu chamo as duas na mesa. Vamos. Ok. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme e uma honra estar nessa mesa, em homenagem a nossos queridos professores e professoras. E para fazer a apresentação deles, eu tenho a honra de chamar a professora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, nossa querida professora titular do Instituto de Física, membro titular e diretora da Academia Brasileira de Ciências e também bolsista do CNPq. Ela vai fazer uma palestra muito importante para nós, recuperando memórias, afetos e inteligências da nossa universidade, aqui presentes, intitulada O Visionário, o Carismático e o Sedutor. A história do Instituto de Física da URGS em 3 atos. Fala no microfone, né? Sim. Também chamo a professora Naira Balzeretti, nossa querida professora titular, diretora do Instituto de Física, pesquisadora do CNPq, e ela fará a palestra seguinte, intitulada Alice no País das Maravilhas, e Horácio, um astro brilhante. Por favor, professora. Aqui. Assenta aqui. Bem, a história do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul se confunde com a história de Theodor Mares, Vera Jacob e Darcy de Lemburg. Essa história é uma história como se fosse um romance, uma espécie de ménage à trois científico. E a gente pode ver muito bem que isso deu origem não a uma criança, mas e sim a uma grande instituição permeada de crianças por todos os lados. Eu vou contar um pouco essa história, e como todo romance eu vou dividi-lo em 3 atos. O primeiro ato vai ser antes do encontro. Toda a emoção da criação das personalidades antes delas se encontrarem. O segundo ato vai ser o que eu ouso chamar de a tripla hélice. Mais do que dupla, tripla hélice que dá origem ao DNA do Instituto. E depois eu vou falar da mudança. Afinal, todos os casais, depois que os filhos crescem, começam a fazer o que bem querem de suas vidas e se afastam, sem se afastar, se afastam um pouco e a mudança vai ser um pouco essa história. Mas vamos lá ao prelúdio, antes deles se encontrarem. Vamos começar apresentando Theodor Mares. Theodor Mares, ele nasceu em Weert, na Holanda. Foi uma criança normal. Mas depois de uma certa idade, ele foi estudar na Alemanha. E lá, ele fez a sua graduação e fez o seu doutorado, terminado em 1954.
Também aconteceu uma coisa muito interessante na Alemanha. Ele conheceu sua esposa e teve já as 2 primeiras filhas. Imaginem, já no doutorado com 2 crianças, coisas que muitos dos nossos alunos não ousam fazer hoje em dia. A sua tese, que eu não ouso dizer o nome, porque está toda escrita em alemão, mas que mais ou menos falava sobre o conceito da entropia em sistemas não estacionários. Gente, isso é coisa que não é de física nuclear, que é a área dele. Isso é coisa de mecânica estatística. Quase eu levei um susto quando vi isso, porque é um tema absurdamente moderno em mecânica estatística. Mas como ele estava fazendo física nuclear, ele vai para a Suécia. Da Suécia, ele começa a trabalhar no Instituto Nobel, onde tinha uma área muito importante de física teórica nesse tema. De lá, ele descobre que tem um acelerador muito potente em Uppsala. E aí, imediatamente, e eu estou falando com 1 ano de estadia na Suécia, ele muda de novo de lugar, e coitada da Hilton, que teve que acompanhar com as 2 crianças, e vai para Uppsala, onde tinha um acelerador. Ele era um físico teórico, e parte da aventura dos físicos teóricos é tentar colocar algum sentido daquele monte de dados que os experimentais adoram coletar. E aí ele vai para Uppsala. De Uppsala ele tem uma chance de ir para Copenhague. E já pula para Copenhague. E 1 ano depois, aonde é que ele está? Na Flórida. Então, estamos em 1957, ele está na Flórida, analisando na Universidade Estadual da Flórida dados de um grande acelerador. E aí acontece uma grande surpresa. Vão construir um Van der Graaf no mesmo local onde ele está. Isso para qualquer experimental, como o professor Fernando, viraria o olho. Ótimo, vamos implantar essa máquina. Mas para um teórico que gosta de paz e tranquilidade, aquilo também era muita balbúrdia. Então ele resolve que ele vai sair da Flórida e vai para algum lugar e anuncia aos 4 ventos. Bem, naquela época não tinha internet, Skype, nada disso. Ele avisa para os colegas nas conferências que ele quer passar 1 ano em algum lugar mais tranquilo. Coitadinho, pensava que a América Latina era tranquila. E aí vai começar a nova aventura. Mas para vocês conhecerem esse novo capítulo, esperem um pouquinho, porque eu preciso apresentar a vocês mais 2 membros dessa tripla hélice. Gerhard Jacob. Gerhard Jacob nasceu em Hannover, no ano de 1930. Guardem esse ano, ele é maravilhoso para vinhos e para cientistas, como vocês vão descobrir no decorrer dessa história. Em 1930, o pai médico, 2 filhos, o pai muito assustado com a Alemanha nazista, resolve que vão sair da Alemanha. Sair para onde? E vem para Juriá, que é lá perto das Missões. Eu nunca vi, tive que olhar no mapa. Tanto lugar para ir, tanto Rio de Janeiro, São Paulo, talvez Buenos Aires, mas eles vêm para o interior do interior porque eles tinham contatos aí. E aí vem o pai médico com os 2 filhos, vem morar nesse super interiorzão. Ele lembra de ver o pai saindo de manhã a cavalo para atender os pacientes, enquanto ele ficava em casa com a mãe, que mantinha o alemão como idioma, mas também ensinava música. Cabe ressaltar que a irmã se tornou uma grande violinista e ele aprendeu a tocar piano e depois, dizem que de ouvido, a tocar violão. Mas chega um momento naquele fim de mundo, que não tinha mais como ele estudar. A família manda ele para um internato, aqui no IPA. E aí vem ele para o IPA estudar. Ele comenta em vários dos seus escritos, e eu recomendo que vocês leiam as entrevistas que ele deu para a Fundação Getúlio Vargas, eu gargalhei por horas, em que ele disse que o IPA era uma péssima escola e começa a fazer muito do seu molde, picar a escola em minúsculos pedacinhos, dizendo todas as coisas que não eram boas na escola. No entanto, essa escola tinha alguma coisa muito interessante. Ela tinha um professor de física, que era meio maluquinho, desorganizado, todo esculhambado, mas que era brilhante, que era o professor Décio. Esse professor, quando ele deu a entrevista em 1977, ele pediu sigilo, porque ele também, desavisadamente, durante a entrevista, disse que ele era de esquerda. Como era ditadura, ele pediu para nunca revelarem a entrevista, que só foi publicada em 2010, a pedido do próprio Guerra. Então, ele teve esse professor Décio de Física. Ele teve Tuisson Dick, que virou colega dele e professor dessa universidade como professor de Química. E, para minha grande surpresa, o professor dele de Matemática é Caio Bi, o professor que me ensinou
Cálculo 2. Fiquei já me sentindo uma pessoa bastante idosa depois dessa grande revelação. Ele resolve, dado que o IPA não era um bom colégio, ele resolve fazer um cursinho cujo título era bem sugestivo, ABC. Faz o cursinho, e no cursinho ele estava definido que ele ia cursar física. Mas aí o professor do cursinho disse física. E ele também fez vestibular para arquitetura, entrou nos dois. Naquela época dava para entrar em duas coisas ao mesmo tempo. Mas cabe ressaltar, a prova era toda dissertativa, portanto, eu prefiro fazer o vestibular de hoje. Então ele entra nos dois cursos, mas a arquitetura ele não queria e fica no curso de física lá pelo ano de 1951. Ele entra no curso de física, se forma no ano de 1952 em física e em 53 em matemática. Imediatamente é contratado numa espécie de cargo que é tipo professor substituto de hoje em dia. Mas o que vai acontecer agora com o nosso segundo herói? Será que ele vai se acomodar, ficar na universidade, dando aula, cuidando de sua própria vida? Para vocês saberem o resto dessa novela, vocês vão ter que conhecer o nosso terceiro herói. Darcy de Lemburg. Darcy de Lemburg é de Porto Alegre. Quando pequeno, ele estudava no colégio São José, que é um colégio no centro da cidade, que ensinava em alemão. Nos primeiros anos, quando ele estava nesse colégio, ele ficava na casa dos avós, porque, afinal, os pais moravam lá na Zenha, e entre o centro e a Zenha era uma distância enorme naquela época. Imediatamente, eles transferiram do colégio São José para um outro colégio, que é Rosário, que é o Colégio Marista, onde ele fez o restante dos seus estudos. Lá ele tomou contato com o professor de Química, que mostrou uma rede cristalina e tudo que tinha de ciência atrás daquilo. Ele se encantou e ele queria muito fazer ciência. Mas, no entanto, quando foi fazer vestibular, tinha um recém-criado a PUC, que também é marista, transição de um colégio marista para uma universidade marista, e começou cursando o curso de física lá. Mas a família fez sua pressão física. Um primo, que espero que não seja presente na sala, foi lá e disse para ele: tu vai morrer de fome, tu vai andar todo esculhambado. E para quem conhece o Maris, andar esculhambado era uma coisa fora de questão para ele, era elegantésimo. Então, ele resolveu fazer vestibular para engenharia e para física na URGS. Terminou passando nos dois. É óbvio. Mas aí, no dia de começar as aulas de engenharia, o que aconteceu é que ele viu a maldição da universidade, que é o trote. Ele observou que os alunos de engenharia saíam da universidade, tinham que andar pelo centro e acabavam num laguinho. Que horror! Imediatamente ele não se matriculou em engenharia, se matriculou em física, onde mal tinha um aluno por ano, quanto mais ter trote. Então temos um físico porque o trote da engenharia nos salvou. Então esse é o Darcy, super elegante, super bem arrumadinho. Eu acho que ele quis provar até o final da vida para o primo que ele estava completamente equivocado. Uma das características do Darcy e de grande interesse da vida dele é que quando ele entrou na universidade em 1952, ele já tinha cursado um ano, trouxe os créditos da PUC e se forma em 1953. Alunos, não fiquem tristes de ele se formar tão rápido, ele tinha trazido os créditos da PUC. E em 1954, ele se forma em licenciatura. Em 52, quando ele entrou, aconteceu um grande evento nessa universidade. O reitor de então, Eliseu Paglioli, para quem a gente tinha que ter uma estátua monumental de 10 metros de altura, teve a seguinte grande ideia: vamos pensar em ter uma área separada de pesquisa para física, de desenvolvimento científico para matemática, para as várias áreas. E montou um comitê para fazer isso. Nesse comitê estava a pessoa que foi o primeiro físico formado nessa universidade, que foi Antônio Cabral, para quem a gente deu o nome para o nosso anfiteatro, estava um engenheiro do campus, estava o Bernardo Geisel, sim, irmão do presidente Geisel, e um estudante representando os estudantes. Adivinhem quem era o estudante? Darcy de Lemburg. Eu sempre soube disso, e quando era representante discente, eu jogava para ele que ele tinha sido o primeiro representante discente, portanto, tinha que aturar todos os representantes discentes. E com isso, foi criado o Centro de Pesquisas Físicas, que de centro só tinha nome, porque não fazia pesquisa física nenhuma, fazia basicamente ensino. Segundo ato, o encontro. O primeiro encontro que eles têm, eu vou chamar de a dupla hélice, e estou roubando essa expressão do Carlos Alberto dos Santos, que escreve um artigo maravilhoso no nosso livro dos 50 anos, porque ele se refere só
a um encontro, o encontro do Darcy e do Guerra. Darcy e Guerra se encontram em sala de aula, porque o Guerra se formou 1 ano antes do Darcy, portanto, já era muito velho em 1954, muito mais velho do que o outro, que se formou em 53, 1 ano de diferença fazia toda a diferença do mundo. Os dois a se formar foram contratados, um como professor substituto, outro como auxiliar de pesquisa. Pesquisa do que eu não sei, porque não se fazia pesquisa no Instituto naquela época. E podia ser esse destino do nosso Instituto, caso alguma coisa muito mágica não tivesse acontecido. Esses dois, muito motivados pelo Cabral, lembrem o Cabral lá do anfiteatro, começaram a escrever para tentar ir para algum lugar para aprender como é que se fazia pesquisa. Escreveram para 2 lugares, CBPF e para São Paulo, que estava instalando naquela época um grande reator. E com isso ia dar um curso. E lá vão eles para São Paulo. Os dois são aceitos no curso, super elegante aí o Darcy, como sempre, e vão fazer esse curso lá em São Paulo. Nesse curso de São Paulo, palavras do próprio Guerra, eles levaram uma lavada. Eles nunca tinham visto mecânica quântica da vida deles. Eles se deram muito mal. No entanto, nas aulas experimentais, os professores notavam que eles tinham muito talento. Houve nessa época uma briga entre o Paulo Saraiva de Toledo, que era o teórico, contra o Goldenberg, que queria muito que os dois continuassem lá. Adivinha quem conhece o Goldenberg sabe que ele ganhou, obviamente. E os dois foram convidados para ajudar na instalação desse grande reator. Os dois voltam para Porto Alegre, aí o Guerra aproveita e se casa, e vão as 2 famílias a morar em São Paulo. No começo, as 2 famílias moraram juntas. Mas depois, como isso não é um quatrilho alemão, eles resolveram se separar e cada um foi para sua casa. Então aí começa o período em que eles vão desenvolver o reator. Rapidamente, o Darcy, que todos sempre dizem mais ajuizado e mais preparado para a vida, se deu conta que ser experimental não era o negócio dele. Rapidamente ele saiu da orientação do Goldenberg e foi de novo para o Paulo de Saraiva e disse, não, mas agora a gente já fez um monte de cursos de especialização, a gente sabe mecânica quântica, deixa a gente fazer teoria. E ele foi. Imediatamente ele foi seguido pelo Guerra, que depois do primeiro grande desastre, ele montou todo um equipamento e só montou e foi para o Dani para dizer, olha, está pronto o equipamento. E o Dani, pronto o quê? Tu não mediu nada. E aí ele descobriu que mediram noites e noites, ficando lá, coletando dados. Ele disse, não, eu não vou fazer isso. E imediatamente fez a coisa mais fácil da vida, virou teórico. Aí os 2 teóricos tinham uma grande vantagem sobre os demais. Eles tinham tido uma formação excelente em mecânica e nas coisas de engenheiro, porque afinal, os professores aqui do Instituto de Física eram todos engenheiros. Enquanto quando começava a dar problema nos cálculos, na parte de montagem do equipamento, lá estava o Guerra e o Darcy para resolver todos os pepinos de cálculo. Se deram muito bem, escreveram 2 artigos científicos naquela época e estavam muito felizes da vida. Iam ser contratados, vocês imaginam, podiam estar até hoje lá trabalhando na física de reatores, os filhos institutos paulistas, mas grande coisa. Ninguém é perfeito. Então aí ia ter toda esse conjuntura de vida. No entanto, aconteceu um grande desastre. Veio uma regra que disse que aquele instituto de pesquisas, onde tinha os reatores, tinha cartão ponto. Aí os 2, eu estou falando de pessoas de 20 e poucos anos, confabularam. Todos os grandes professores estavam indo lá, Saraiva, Dani, todos batendo ponto, porque era lei, era regra. Tem que bater ponto, a gente vai bater ponto. Os 2 se rebelaram, disseram que cientista não bate ponto, não dá para fazer ciência batendo ponto. Se demitiram do local, procuraram a USP e iam começar um doutorado em teoria do estado sólido. Nossa, que mudança! Todos preparados para física nuclear e aí vão para o estado sólido. Aí acontece mais uma virada da vida. Enquanto isso, aqui o Instituto de Física, que lembrem, só tinham professores engenheiros que nem sabiam mecânica quântica, começou a passar por uma pequena reviravolta. Alguns professores se aposentaram, outros ficaram doentes, outros acharam que aquilo era assustador demais para eles, e começou a se esvaziar, e surgiram 2 cargos de catedrático. O reitor, na época, mandou uma pessoa a São Paulo. Sim, não tinha WhatsApp, e-mail, telefone. O jeito era mandar uma pessoa a São Paulo. Mandaram uma pessoa a São Paulo e essa pessoa foi e falou com os 2 e disse, olha, vocês querem vir? Tem 2 cargos de catedrático. A resposta imediata deles foi não, porque a gente já se comprometeu a fazer o doutorado aqui na USP. Aí eles
eles foram contar para o Paulo Saraiva Toledo, esse que orientava ele lá nos reatores, que eles tinham recebido a oferta. Ele deu um pulo de vocês estão loucos, vão imediatamente para Porto Alegre. E deu uma dica para eles, vocês têm que construir um local de pesquisa. Voltam então agora os dois para Porto Alegre. E em Porto Alegre eles começam o grande desafio de serem dois jovens, em 1957, com 27 anos de idade para 28 anos de idade, e que estão praticamente sozinhos e têm que construir uma instituição. Eles tinham um acordo com o diretor da época, que é um fica e o outro viaja. Então, um ficava dando as aulas e outro podia viajar, e eles se revezavam nisso, mas eles poderiam sempre viajar. Um pouquinho antes de assumir, o Darcy foi a uma escola no interior de São Paulo, lá no ITA, e encontrou um físico mexicano chamado Moschinsky. Moschinsky era o papa no México da física nuclear. Até hoje, quando tu visita lá, a gente encontra memórias muito importantes desse grande físico de física nuclear. E ele, Moschinsky, disse, vem me visitar no México, que a gente pode começar um trabalho juntos. Voltam para Porto Alegre, imediatamente outra sorte do destino. Os dois trabalhos que eles produziram lá, o Guerra e o Darcy, foram selecionados para uma apresentação em Genebra. Guerra decide que eles decidem em comum que é o Guerra que vai apresentar, o Guerra vai para Genebra, com o dinheirinho que deram de diárias para ele passar 2 dias, ele fez o que a gente costuma fazer, passou mais um mês, foi a Heidelberg, aí conseguiu mais um dinheirinho e foi ficando e transformou aquela visitinha curta numa visitinha de interação. Volta ele, Darcy vai para o México. Aí o Moschinsky conta, olha, tem um físico lá da Flórida que quer passar um tempo lá na América Latina. Darcy, nossa, é isso que a gente quer. Iam fazer uma conferência latino-americana, deu um jeito para o Guerra ser convidado, o Guerra vai para o México. Os dois entabulam toda a transmissão de informação de que a gente queria que essa pessoa viesse para o Brasil, e aí está feito o convite. Não com um WhatsApp, um e-mail, mas um convite com muitas pedidas. Essas são fotos daquela época. Essa é a foto de uma conferência em Trieste, mal pode ver, mas o Darcy está ali no cantinho. Aqui vocês podem ver o Guerra e o Darcy nessa época em que a gente ainda tem a dupla hélice, e essa é a foto dele tirada lá no México, quando estavam tentando entabular toda essa grande estratégia para o Mares vir para o Brasil. E aí acontece a tripla hélice, que é a vinda do Mares para o Brasil. Mas pense que a vida foi simples? Não foi. O Mares resolve vir para o Brasil. Vocês entendem vir para o Brasil? Ele, esposa, 2 filhas. Eles vêm para o Brasil e mandam um telex. Não foi um telefonema, um telex. Só que o telex chegou depois que eles tinham chegado. Aí ele foi para um hotel, segundo diz a lenda, de 5ª categoria, eu me imagino que seja lá na Farrapos, com toda a família, e ficou hospedado. Quando chega o telex, o Instituto de Física, eles se dão conta que ele não está vindo. Ele já estava em algum lugar de Porto Alegre. Aí começam desesperadoramente a procurar em todos os hotéis de Porto Alegre, até que finalmente encontram ele nesse hotel de 5ª categoria, movem ele para um hotel melhor e começa o trabalho. Olha, essa novela, se acontecesse hoje em dia com qualquer pesquisador internacional, ele pegava um avião e ia embora. Mas Mares e a família ficaram nesse período de 1 ano. E aí vocês pensam que ele levou 6 meses para se acomodar, se estabilizar e pensar na vida? Não. Imediatamente eles organizaram, em menos de 2 meses, uma conferência com todos os brasileiros importantes que trabalhavam no tema, porque eles queriam montar toda essa estrutura do conhecimento. E aí, em 1 ano, eles descobriram que eles já tinham uma pessoa ideal para ficar aqui. Tem agora o grande desafio. Temos que contratar o Mares. E aí está uma reunião em que vocês veem o Paglioli, o Guerra e o Darcy, que vão ter que conversar com o reitor como é que a gente vai contratar esse professor estrangeiro. Se pensasse que fosse hoje em dia, a resposta ia ser não. Iam querer revalidar o diploma em alemão, com tradução juramentada. Mas naquela época, o que Paglioli fez foi chamar o procurador da época, que é o que eu chamo um advogado de verdade, e disse para o procurador, olha, nós queremos contratar esse professor. O procurador tentou entabular, não dá, e o Paglioli disse, não, eu só te chamei aqui para tu dizer como é que nós vamos fazer. Que nós vamos fazer. E foi feito. Ele voltou para a Flórida,
desencilhou as coisas, voltou depois para o Brasil e começa então a nossa grande aventura. E aqui vem as estratégias que eles utilizaram. Estratégia número 1. Mares não gostava muito dessas aulas tradicionais. Eles resolveram que eles iam estudar teoria quântica de campos, então o que eles faziam? Eles pegavam um assunto, dividiam o assunto, todo mundo estudava, e no dia do seminário eles sorteavam quem é que ia dar o seminário. De vez em quando um que o outro se rebelava, falando de uma tal de liberdade acadêmica que era completamente ignorada, porque todo mundo tinha que estar preparado sempre para o referido seminário. Uma ótima estratégia para aprender alguma coisa. A segunda estratégia, nós tínhamos que ter estratégias distintas. São Paulo tinha construído toda uma instituição trazendo pesquisadores renomados, já com uma certa idade, de fora do Brasil. Nós não tínhamos isso. Nós tínhamos 2 jovens e um pesquisador um pouquinho mais experiente que eles. Portanto, a estratégia tinha que ser diferente. Então, qual foi a estratégia? Vamos mandar todo mundo para fora? Não. Mares costumava dizer que quando tu quer fazer fogo, tu tem que juntar as achas. Então, o que ele fazia? Ele começava a pesquisa aqui, mandava alguém para fora por um curto período de tempo, a pessoa voltava e, vamos dizer, turbinava um pouco essa interação. A Naira vai contar um pouco das consequências dessa atitude no que aconteceu com a Alice, que é bastante interessante. Mas isto era certamente uma estratégia. Outra estratégia que agora o print, quase 50 anos depois, resolve copiar, que é trazer muitos visitantes, sem dinheiro, sem condições, e aqui na foto tem Mossbauer, sim, do efeito Mossbauer, sim, do laboratório Mossbauer, sim, Prêmio Nobel de Física, conversando com Görer, com Darcy, aqui no nosso Instituto de Física, porque nós tínhamos um fluxo razoável de estudantes, de visitantes. E esses visitantes vinham para iniciar novas áreas, para fortificar as áreas. Ele podia passar o resto da vida fazendo física nuclear, mas não foi essa a opção. A opção foi, nós vamos fazer física experimental, agora nós vamos fazer ótica, e as áreas foram surgindo. Era um plano, tinha um planejamento, tinha uma visão. Mas a visão não ia adiantar nada se não tivesse os executores, porque o Mares não era uma pessoa de pegar cargos burocráticos e nem de fazer a parte de interlocução com as pessoas. Cá entre nós, ele falava muito mal português. Então, as pessoas que tocaram esse barco foram muito o Görer e o Darcy. Aqui vocês veem na instalação de equipamentos, e ele bem escondidinho lá atrás, porque equipamento, o Mares não era a coisa mais familiar, mas era o que estava acontecendo no Instituto, muito embora não fosse a área dele. Outra estratégia era a criatividade no fomento. Isso aí é a nossa biblioteca lá no centro, que ganhou livros do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eles usavam o fato de que o Görer falava bem alemão e tinha conexões, a habilidade de encantar que o Darcy tinha, e como conseguiam um fomento para desenvolver as diversas áreas do Instituto. Vocês vão ver bem escondidinhos no fundo está o Darcy e mais ao fundo ainda o Görer. Deixa eu falar de algumas conquistas que eu considero muito importante. Já na chegada do Mares, a gente tem o primeiro evento no Instituto de Física. Lembra, naquela época as distâncias eram grandes e trazer toda essa gente para aqui, para o Rio Grande do Sul, não era trivial. Foi feito experimento de correlação angular, que a Naira vai falar um pouco sobre ele, depois ele foi aprimorado, e aí tem esse grande artigo de 1966, que é um artigo do Görer e do Mares, que vai nos falar. Ele é importante porque ele era um dos artigos mais citados, escrito por latino-americano durante toda uma década. Eles eram referência. E isso é uma área que ele criou, que são esses espalhamentos quase livres da matéria nuclear, que mais ou menos significa pegar esses sistemas, jogar alguma coisa com energia e tratar como se fosse bolinha de bilhar. Ele conseguia fazer aproximações nesse nível para alguns tipos de sistemas com uma grande intuição. Em 10 anos, a gente tinha 70 artigos. O que para hoje parece uma coisa pouca, mas para aquela época, aquilo foi um grande desafio. Lembrem, esse instituto podia ter continuado só dando aulas, mas eles resolveram que seria um instituto de pesquisa e criaram uma história que é diferente da história do CBPF, é diferente da história da USP. Eles também tiveram uma grande característica. Eles não diziam quais áreas eram as áreas mais chiques. A gente é o único Instituto de Física do Brasil que tem a área de ensino dentro da física e não na Faculdade de Educação.
A gente permitiu ter, inclusive, física aplicada, que as pessoas sempre diziam, não, mas essa gente é teórica, não quer física aplicada, se permitiu criar essa física aplicada. Mas também não é só de coisa séria que a gente vai falar aqui. Teve muita festa, tinha um time de futebol, a gente tinha comemorações, sempre com bastante elegância no caso do Darcy, e esse jeito mais despojado no caso do Guerra. Aqui são algumas festas, as festas de 25 anos do Instituto, quando a gente comemora já um Instituto bem estabelecido. Vocês já veem que eles já estão aqui com um pouquinho mais de idade, sendo homenageados. Aqui eles homenageiam o Eliseu Paglioli, aqui está o Fernando e o Guerra sendo homenageados. Bem, agora eu vou falar de uma parte que eu acho que é a parte mais emocionante, falar da visão das famílias. Tá? O primeiro susto que a gente leva é quando a gente vê que o Teodoro e a Wilter tiveram 5 filhos. Gente, 5 filhos. E fazendo a produção científica, a Elizabeth e a Eva Maria nasceram naquela época que ele estava terminando o doutorado na Alemanha. E, vamos dizer assim, eu comecei a fazer umas matemáticas, eu fiquei com sérias dúvidas, não vou entrar nesse detalhe, porque é um técnico da família, mas o Christian parece que ela já veio meio grávida para cá na primeira visita, e a Angélica foi uma produção assim que chegou. Tem uma coisa assim, meio brasileira, Flórida, nessa duplinha aqui. O que eles nos contam de como era? Deixa eu tentar explicar para vocês como era o Mares. O Mares era um cara enorme. Olhem para o neto dele, que é ele, tá? Era um cara enorme. E eu acho que, porque ele tinha noção que ele era enorme, quando ele falava, ele colocava a mão para trás. E tu via ele andando pelo instituto, sempre assim, conversando e caminhando. Ele conseguia fazer, tem homem que não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, mas ele conseguia. Ele caminhava e falava sempre com essa mão para trás, eu acho que meio que para diminuir o tamanho. Quando ele estava discutindo com os outros dois, no máximo que ele conseguia fazer de emoção, ele fazia uma coisinha assim com o pé, que a gente como estudante imitava, que fazia assim, de subir e descer com o pé. Ele usava sempre uma camisa branca, com uma gravata, de manga comprida, com uma gravata. E quando estava muito frio, mas tinha que ser muito frio mesmo, aqueles coletinhos de lã. A filha dele, a Angélica, conta que ela vinha com o irmão buscá-lo aqui de vez em quando para ver ele caminhando de um lado para o outro, lá no Campos Velho, de um lado para o outro quando ele estava pensando. E quando os amigos iam em casa, ele fazia essa caminhada em volta da casa. Ele trazia um lanchinho para gente que quer ter saúde, era só um sanduichinho, gente, trazia um sanduichinho para a hora do almoço e ia comer onde ele caminhava na Redenção. Ele deixava umas migalhinhas para os passarinhos também. Mas fazia muito exercício e usava esse exercício para pensar. Gostava da praia, sendo que a definição de praia aqui não é praia de verdade, é praia do Rio Grande do Sul. Ele ia para a praia, e na praia ele também gostava de caminhar ou de sentar debaixo da árvore com um monte de papel. Para aqueles mais jovens, papel é uma coisa que a gente usava antigamente, quando não tinha tablet ainda. Usava papel e lápis e ia escrevendo e pensando nos seus cálculos e nas suas contas. O Guerra e a Teresa Cristina já foram mais modestos, só tiveram 3 filhos, 3 filhas, na verdade, a Ângela, a Mônica e a Magda. O Guerra já era totalmente oposto. O Guerra era uma pessoa que, se entrasse por aquela porta, ele dominava a situação, era impossível não ouvi-lo, porque ele tinha uma voz imensa e tinha uma língua, vamos dizer assim, afiada. E ele usava sempre uma camisa de manga curta, que a gente costumava chamar naquela época de volta ao mundo, porque é aquelas que não precisa passar, calça, e vinha de bicicleta todos os dias. Ele foi reitor, gente, ele vinha de bicicleta como reitor da URGS. E aí também tinha o seu lanchinho, que segundo conta a Teresa Cristina, era um sanduíche, um ovo e um docinho, já vê, mais comilãozinho. E que ele tinha um almoço, um café da manhã, que era um café da manhã abundante, que ele dividia um pouco com a cachorrinha que eles tinham. Guerra, apesar de parecer estranho para o cientista, durante a adolescente ele era meio popularzão, assim. Ele ajudava os alunos a fazer os temas de física e de matemática, sabia tocar violão, então ele terminou tendo uma entourage de amigos e saía muito para dançar. E olha, isso eu não sabia que ele gostava na adolescência. Ele dançava. Então era uma pessoa que até música gauchesca sabia tocar no violão.
Com o tempo, obviamente, os compromissos impediram que ele continuasse com essas diversas atividades. Ele gostava muito de ler só 0 hora e saber o que estava acontecendo, palavras cruzadas e, mais recentemente, antes de falecer, sudoku. Ia para a praia e na praia ele pescava, que também é um bom momento para a gente pensar, porque só quem trabalha na pesca é o peixe e a isca, então ele podia ficar olhando, esperando e trazer o peixe para casa e ter com isso compartilhar um tempo com a família. Darcy e Cecília, também 5 filhos, também para mim uma grande surpresa, uma enormidade de filhos desse jeito. Darcy já era uma outra atitude, ele não tinha esse carisma, tudo com ele era mais moderado. Ele era considerado o mais maduro dos 3, porque era a pessoa que sempre vinha com uma solução mais compatível. Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito encantadora. As filhas contam que ele tinha manias de dizer que ele sempre andava pelo lado direito para poder, com a outra mão, portar a espada que iria defendê-las. Isso é muito a cara do Darcy. De sempre estar apoiando a gente, mas vir sempre com uma expressão levemente medieval e romântica que encantava a todos nós. O Darcy se vestia muito bem. Eu acho que ele passou a vida tentando contradizer o primo que dizia que todo cientista é mulambento. Ele era elegante, mas não só elegante na maneira de vestir, como na maneira de trazer as suas ideias. Ele não era um cortador, como o Goethe, ele não era uma pessoa de opiniões muito fortes, como o Maris, ele é uma pessoa que te convencia no encantamento. E aqui tem algumas fotos de família. Terceiro ato, a mudança. A grande mudança que acontece no Instituto de Física é a saída do centro e a vinda aqui para o campus do Vale. E aí vocês veem uma foto do Darcy encaixotando. Se vocês reclamam de mudança da casa de vocês, imagina mudar uma instituição cheia de equipamentos. Mas fomos super bem sucedidos com isso. Mas esse também foi o momento de uma série de mudanças nessa nossa tripla hélice. Por quê? Porque já em 86... se aposenta o Maris, e o Goethe se torna, logo em seguida, reitor, e o Darcy vai ser pró-reitor de graduação. E aí vocês veem uma foto do Goethe aqui no campus do Vale, junto com o Edmundo, que era o pró-reitor de finanças. Então as pessoas começam a assumir aí pouco outras posições, e particularmente o Goethe, que era uma pessoa que gostava muito dessa atividade da interação da universidade com o resto da sociedade. Conta que uma história que Darcy e Goethe contavam muito, e que chegou um momento que a universidade foi proibida de fazer concursos. Alguma similaridade com a atual situação é mera coincidência. O que eles dois fizeram? Eles chamaram o procurador da época, que também era um advogado de verdade, e deram o seguinte desafio: acha na lei alguma coisa na autonomia que faça com que o governo tenha que liberar as vagas. O advogado, como todo advogado, fez um documento de diversas páginas para dizer simplesmente que a autonomia da universidade, o código de vaga da universidade, portanto, a universidade pode fazer concurso, e com isso o governo federal liberou os concursos. Mas nesse momento os caminhos se divergem um pouco. O Goethe termina virando presidente do CNPq, dali vai para órgãos como a FINEP, DAD, começa a fazer uma interface com a parte mais de fora da sociedade. O Darcy fica um tempo na CAPES, mas depois retorna para o Instituto de Física. E o Maris? O Maris se aposentara. A única coisa que mudou muito fortemente na aposentadoria do Maris é que ele trocou as camisas brancas por camisas mais xadrez e tirou a gravata. O resto, ele ficou mais ou menos a mesma pessoa. Ele vinha ao Instituto de Física, ele via todos os seminários, aos colóquios, era uma pessoa extremamente participativa da vida acadêmica, e eu dizia que era uma grande inspiração. Se uma pessoa aposentada, com essa idade, com essa fama, vem nos seminários, por que os meus colegas e estudantes não vêm aos seminários? Isso sempre me enlouquecia. Inclusive, ele vinha nos seminários que não tinham nada que ver com a área de pesquisa dele. O Goethe segue um caminho mais para fora da universidade, foi consultor na FIEDES, na FAPERGS. Ele era ainda
interlocução da nossa universidade, fora daqui, foi uma figura muito importante nisso, graças a essa personalidade dele, que abrangia tudo, que encantava as pessoas pelo medo às vezes, porque ele falava as coisas que tinham que ser ditas. O Darcy volta para o Instituto de Física. O Darcy tinha criado aqui dentro o grupo de plasma. Tá? Ele era uma pessoa que era muito importante, vamos dizer, para segurar as pontas de todas as coisas que estão acontecendo e ser um guardião de que a gente não ia deixar as coisas irem muito ruim, mas ele também tinha muita festa, continuou viajando e continuou comemorando grandes amizades aqui com o Monfroy. A última vez que eu me lembro deles estarem juntos, pena que essa foto esteja tão ruim pelo tamanho, é nesse momento em que a tripla hélice está aqui de novo, e agora aqui, até olhando bem, eu vejo que é uma sextupla hélice, porque as esposas estão juntas, tá? De volta ao Instituto, sendo comemorados. E sendo muito homenageados pela gente. Eu me lembro eu tenho 3 memórias pessoais sobre os 3. Tá? A primeira é o Mares indo num seminário de sistemas complexos que eu organizava, que não tem nada a ver com física nuclear, é mecânica e estatística, e ao final do seminário levantar e fazer uma pergunta sobre se aquele sistema, ele era um sistema não estacionário, como é que eu podia definir a entropia? Eu pulei da cadeira, porque a pergunta era absurdamente pertinente. Hoje eu me dou conta que, como a tese de doutorado dele foi nisso, ele ainda lembrava da tese de doutorado dele, e, portanto, isso foi capturado. Ou seja, foi um cientista até o instante final. A minha memória do Darcy foi outra memória. Quando começou a história de ensino à distância, isso que agora está super popular, ele foi a primeira pessoa que levantou no Instituto e disse, nós temos que fazer ensino à distância. E aí, todo o Instituto era contra, porque a gente não entende. Quando a gente não entende uma coisa, a gente é contra. Todo o Instituto era contra, e ele foi de sala em sala conversando com as pessoas. De sala em sala. E fez essa grande lista que ele apresentou para o diretor, que tinha a maioria absoluta das pessoas assinando. Eu olhei a lista e fui para minha colega vizinha de site, mas tu assinou a lista ontem, tu disse que era contra. Ela disse, mas o Darcy entrou e ele foi falando, quando eu vi que eu tinha assinado. Ele seduzia as pessoas a fazer aquilo que ele queria. E, finalmente, o Gehrer era uma pessoa que continuou vindo na universidade, nas grandes festas, em que os ex-reitores são convidados, e eu chamava ele o terror da sala dos reitores. Porque quando ele entrava pela porta, naquele petit comitê de alguns diretores e o reitor presente, todo mundo já começava a tremer, porque ele ia falar alguma coisa que a universidade deveria ter feito, de alguma recente notícia, que atacava a universidade não tinha feito nada. Vi muito reitor gaguejar neste momento. Bem, gente, esses 3 homens tiveram um grande sonho. Um sonho lindo. Um sonho que podia ser só um sonho. Mas eles ensinaram que sonho, que se sonha só, é só um sonho. Mas sonho que sonhamos junto se torna realidade. Obrigada. Muito obrigado, professora Márcia, por esta eloquente e emocionante narrativa sobre essa tripla hélice, que certamente com a tua fala será parte de nós também, nas nossas memórias aqui hoje. E essa era um pouco a ideia que nós tínhamos para esse evento dos grandes mestres, dos mestres da URGS. É conhecê-los um pouco, trazê-los para uma presentidade e entender que a questão fundamental da educação e da pesquisa é essa transmissão do mestre para o discípulo que se torna mestre, como a senhora é hoje para nós. Nós vamos passar agora para a segunda fase, com a professora Naira, que vai falar então sobre a professora Alice e o professor Horácio. Então, boa tarde a todos.
Eu deveria ter falado depois da Márcia, né? Sacanagem. Mas vamos lá, vou fazer o meu melhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Museu da URGS por esse belíssimo presente pelos 60 anos do Instituto. Ver os familiares aqui realmente é emocionante. A direção atual, a gente está tentando construir um monumento para essas figuras. Estamos com um problema técnico de abrir uma conta corrente para recolher as contribuições. Mas quem tiver interesse em colaborar na construção de um monumento para esses 3 grandes mestres, por favor, entre em contato com a direção do Instituto, que a gente vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Então, primeiro eu queria agradecer a Márcia pela brilhante apresentação, ao Museu da URGS pela oportunidade, a todos vocês aqui, antes de mais nada. E vou começar, então, a apresentação para aqueles que recebem uma menção honrosa. Agradeço aos curadores do Museu da URGS por ter feito muito bem essa escolha, de quem está recebendo essa menção honrosa. Obviamente, muitos candidatos existem, e esses 2 representam a nossa comunidade. Então, acho que a Alice Damas primeiro. Então, a minha fala sobre a Alice tem muito de toque pessoal. Ela foi a minha primeira orientadora de iniciação científica, então perdoem se eu ficar emocionado. Alice Maciel, Alice no País das Maravilhas, ela mesma se intitula assim. É uma apresentação com um toque romântico, porque a Alice é assim. O que a Alice tem de especial? Por que ela está recebendo essa menção honrosa? Ela é a primeira física mulher do nosso instituto, que a Márcia representou tão bem, e ela conseguiu unir a mulher feminina, mãe, apaixonada, esposa, a cientista de instrumentação. Ela lidava com equipamentos super complicados, cabos, fios, medidores, e ela conseguiu aliar essas dois lados que para mim são quase incompatíveis durante toda a sua carreira aqui nessa universidade. Ela é um exemplo, uma inspiração para todas nós. Eu que vou passar. Então, opa, não funcionou direito. Deixa eu ver. Uma vez só. Se eu quiser, porque tem uma animação, não era para mostrar tudo. É que mostrou tudo, não é para mostrar tudo de uma vez. Oi? Mas tudo bem, vamos lá. A ideia aqui é a seguinte: entender a Alice precisa voltar um pouquinho no tempo e entender quem foi sua mãe, seu pai, de onde ela veio, porque daí tudo fica muito claro. A descrição dela própria, para quem foi a mãe dela, foi uma pessoa ousada na década de 30, que morava em São Leopoldo com os pais, veio para Porto Alegre sozinha, trabalhar na Telefônica, era uma ousadia na época, era muito inteligente, decidida, trabalhou com moda, dançarina, dança cigana, recebeu troféus com isso, então ela tinha o lado artístico, o lado inteligente, ousado. O pai, militar, ex-seminarista, radiotécnico, toda essa parte de instrumentação, autodidata, habilidoso, viveram juntos até os 93 e 94 anos, respectivamente, apaixonados, segundo a Alice, que é uma história muito bonita, e dessa união surgiram a Alice, o Nelson e a Lígia. A Alice, física, o Nelson, arquiteto, e a Lígia, dentista, odontologia. Deixa eu ver se funciona aqui. Opa, não funcionou. Tu consegue colocar para mim, então? Não é PDF, tem que ser no PPT. Desculpem, isso. Senão vai ficar muito... Então, a Alice consegue reunir as características do pai e da mãe de uma maneira muito bonita. Eu não conheço os irmãos da Alice, mas ela certamente tem na sua atitude características do pai e da mãe dela. Vamos ver se agora funciona. Isso, a mãe, isso. Então tá, vamos lá. Não, peraí, agora eu consigo aqui. Então a Alice consegue reunir uma pessoa inteligente, decidida, habilidosa, o lado artístico, o lado autodidata, estudiosa, a parte de instrumentação, tudo isso ela reuniu. Ela, criança, aos 5 anos, ela recebeu o seu primeiro livro de historinhas. De tantas vezes que ela leu, ela aprendeu a ler. O pai, por ser militar,
sofria sucessivas transferências de cidade, ela não conseguia estudar, completar um ano. Então, ela teve o primário incompleto. Ela entrou no ginásio sem ter feito a primeira nem a quinta série, né, pelas transferências do pai. Mas, enquanto isso, ele ensinava a ela álgebra, esperanto, porque ele acreditava nessa língua, latim, válvulas, capacitores, resistores, certo? Para uma menina, transformadores, na década de 30, 40. Falou sobre pressão, utilizando uma seringa, certo? Então, o pai dela realmente foi um grande mestre para ela também. E ensinou para ela que a matéria que a gente vê, ela é composta por pequenos mundinhos menores que um grão de areia. E essa foi a frase que ela ofereceu para o pai dela na tese. Não teve uma bicicleta quando criança, mas tinha osciloscópio na casa dela. Então, eu realmente duvido que alguém tenha tido um osciloscópio quando criança. Adolescente já, era apaixonada pela Madame Curie, tinha a foto dela na sua estante, e também a revista Cruzeiro com a água azul do reator de São Paulo. Não achei a foto da revista, mas isso inspirava ela. Ela já dava aulas particulares, né, naquela época. Alice, né, em 1957, bicho, na URGS, para o curso de matemática, tá aí a festa dos bichos. E sempre elegante, sempre feliz, sempre feminina. Né? Transferiu para física durante o curso e no terceiro ano recebeu uma bolsa do CNPq para trabalhar no curso. Isso para ela foi uma coisa muito importante. E em 59 se formou na Faculdade de Filosofia da URGS. Aqui está a mesa das formandas, do curso de Física apenas a Alice, do curso de Matemática nossa querida Vitória, está aqui também na audiência, né? E aqui está a mesa das formandas de 1959, época em que estava se formando o Instituto de Física, há 60 anos atrás. E Alice, a primeira física. Nessa época, a Márcia disse que não tinha pesquisa aqui. Na verdade, segundo o que eu li da história, de 53 a 59, nós tínhamos o Centro de Pesquisas Físicas, que tinha o objetivo justamente de começar a pesquisa no Instituto, na URGS. E esse centro, o CPF, tinha, sim, ensino e matemática, mas tinha muita instrumentação. Né? Foram contratados engenheiros que a parte de material radioativo, um microscópio eletrônico construído pelo engenheiro Gerard Repp, holandês, que veio para cá, o professor Petri, que é uma joia que ainda circula nos corredores do Instituto de Física, engenheiro eletricista, eletrônico. Então, a parte de eletrônica, de vácuo, de microscopia, de radioanálise, a parte de instrumentação era muito rica nessa época, época em que a Alice estava fazendo o curso dela. Em 1959, o superreitor Paglioli, então, resolveu criar o Instituto de Física e o Instituto de Matemática, nós somos irmãos gêmeos na mesma época, né? E os primeiros professores contratados para auxiliar tanto no ensino quanto na pesquisa foi essa lista, o professor Fernando, aqui presente, a professora Vitória e a Alice. A Alice é a primeira física mulher então, contratada no nosso instituto. Naquela época, a Márcia acabou de retratar muito bem, a pesquisa nos primórdios do Instituto, 1959, era física nuclear teórica, certo? Pela nossa tripla hélice, muito bem caracterizada. Em 1960, um ano depois, já tinha o primeiro artigo, né, do Instituto de Física da URGS, com a assinatura do IF, do professor Gerard com o professor Mares. Esse era o ambiente de pesquisa na época, e o professor Mares, por ser mais experiente, dizia, o Brasil, um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, precisa física experimental, precisamos agregar, né, a parte aplicada ao Instituto, mesmo ele sendo um físico teórico da casca, mesmo da raiz. Eles decidiram que a técnica experimental seria a correlação angular, né, porque é uma técnica experimental que mede propriedades nucleares. E aqui sim houve a aposta, que a Márcia comentou. O pessoal de São Paulo disse, eles fizeram uma aposta, que em 6 meses, aqui no Instituto não seriam capazes de reproduzir um resultado que já havia sido publicado experimentalmente, que é o decaimento do níquel 60. E a Alice encarou o desafio junto com o Celso Miller e conseguiram reproduzir o resultado experimental do níquel 60, de correlação angular, utilizando uma mesa de madeira, né,
nessa história aqui, a própria Alice conta que ela virou noite aqui com o Celso para organizar o experimento, a instrumentação. A mãe dela apareceu de manhã cedo, sabe o que tinha acontecido? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Né? E a Alice, né, fazia isso, gostava dessa parte de instrumentação. Conseguiram, publicaram o resultado na forma de um artigo, já era um resultado conhecido da literatura, uma prova de conceito de que aqui seriam capazes de fazer isso. Ela conseguiu, junto com o Celso. Ganharam a aposta, um espumante, que ficou guardado e sumiu. Ninguém sabe o paradeiro. Procura-se. Né? Então, Alice foi fundamental nessa parte de criação da física experimental, né, da parte de instrumentação, provavelmente pela criação do seu pai, todos os conhecimentos que ela tinha e a paixão pelos experimentos. Ela fez também o estágio em São Paulo com o professor Goldenberg. Conta ela que morreu de vergonha, porque estando lá não sabia atender o telefone. Né? Então foi uma experiência, foi para São Paulo e não sabia atender o telefone no laboratório. Aqui está a foto dela num equipamento de correlação angular. Depois disso, ela foi para a Suécia, foi a primeira do Instituto a ir para lá, fazer um estágio de 3 meses para trabalhar com correlação angular. Lá ela aprendeu a parte de programação em Fortran, desenvolveu programas para analisar os dados, e eu me lembro, eram programas, pelo menos quando eu comecei no laboratório, em fita perfurada, né, então aquelas fitas correndo lá, e ali se programava e interpretava aqueles resultados. Na saída de lá, ela passou 1 mês em Hamburgo, também no laboratório de correlação angular, com esse professor, Hans Korner, que veio ao Brasil depois e orientou alguns alunos no Instituto, e teria sido a primeira representante, a única representante do Brasil entre 15 do mundo inteiro num evento também na Suécia sobre correlação angular, num seminário internacional de física. Então, já naquela época, sempre elegante, sempre feliz, sempre feminina. Aqui tem algumas fotos da Alice, né, com visitantes. Aqui é um visitante e a bibliotecária, né, o Centro de Pesquisas Físicas ainda. Então, a Alice sempre participando da construção do Instituto. Recebeu um artigo de destaque no Diário de Notícias de 1963. Ele começa dizendo: difícil, naturalmente, é imaginar uma mulher a trabalhar durante horas e horas ininterruptas em um laboratório de pesquisa de física nuclear, cercada de tabelas, instrumentos, fórmulas, vendo o sol apenas por uma fresta da janela. 1963. Né? Conversar com a Alice é conversar com uma pessoa feliz. E aqui, o que ela dizia sobre o futuro dela. Né? O meu futuro é aqui mesmo, aqui mesmo, quando me pretendo casar, pois creio que o casamento, antes de ser um obstáculo, é um estímulo para o trabalho. Né? Então, a Alice, jovem, né, sempre com uma visão fantástica da vida, muito querida. Paixões da Alice. Madame Curie, correlação angular. Né? Só que o lado artístico, provavelmente herança da mãe, né, continuava vivo. Ela tinha estado na Suécia, apreciado concertos, e ia a concertos em Porto Alegre sozinha na época, não era uma boa, e aquilo incomodava ela. Né? Até que, no dia 2 de outubro de 62, ela saiu do Instituto para ir ao banco. Ela gostava muito de russo, tinha livros, né, em casa da literatura russa, e encontrou uma propaganda do Instituto Anglo-Eslavo de Idiomas, na Anis Dias. Foi lá, conversou com o diretor, enxergou nele a pessoa que ela tinha sonhado meses atrás, um iugoslavo charmoso, né, e essa é a data que ela tem na aliança de casamento dela. E, ao voltar para o Instituto, falou o professor Fernando: hoje aconteceu alguma coisa que vai mudar minha vida. Né? Aqui está ela que está me contando, certo? Muito bem. Então, em julho de 64, casaram-se no Uruguai, e em setembro, na Igreja Ortodoxa, com o marido, Nicolas Fidantsev, que o iugoslavo, poliglota, professor de russo, músico, também o lado artístico muito aprimorado. Surgiram dessa união programados, né, não em Fortran, mas quase, a Ana Helena, o Boris Luiz e a Lúcia Cristina, que os dois estão aqui. A Ana Helena mora nos Estados Unidos.
Um em 66, outro em 67, outro em 70, época em que o Instituto estava sendo, então, cada vez mais aumentando, né, aumentando o número de grupos, de pessoas, etc. E a Alice com seus 3 filhos, aqui está a foto, a Alice, o Nicolas, a Ana Helena, a Lúcia e o Boris, professor Irineu, professor Werner e a esposa, professor Fernando e a esposa Beatriz. Em 66, com a Ana Helena pequenininha, com 4 meses, amamentando, ela foi fazer uma especialização na Itália, levou a Ana Helena junto, e lá teve a oportunidade de conhecer a sogra, que era alemã, e aí o contato, a comunicação era em francês, em inglês, e a sogra ajudou a cuidar da Ana Helena enquanto ela estava lá. Foi lá que ela conheceu a sogra dela. Bom, então, nesse meio tempo, no Instituto, a geração de física experimental, correlação angular, foi crescendo. O professor John Rogers esteve aqui, né, orientou uma série de americano também, e, junto com o alemão Hans Körner, orientou uma geração de físicos experimentais, professor Celso Miller, Rogério Live, Fernando Zavislak, Flávio Live, Adalberto Vasques, Israel Balval, Delmar Brandão, Marcos Wanziger, Jorge Nicola, a Alice e muitos outros, né? Então, essa era a época do Instituto. E, em 70, nasceu o 4º filho, que foi a sua tese de doutorado, orientada pelo John Rogers, né? Medida e interpretação de propriedades nucleares do molibdênio, índio e césio, né, em correlação angular. Okay? Muito bem. Nos 25 anos do Instituto, ela recebeu uma condecoração do então diretor, professor Bernardo Lieberman, ali sempre envolvida com o Instituto de Física. Nessa época, o professor Bernardo convidou-a para filmar as instalações do Instituto para os 25 anos e colocar música e as falas, e ela fez isso e ficou encantada com isso também, o lado artístico, certo? Na década de 80, essa ali sou eu, tá? Um bom tempo atrás, lá no Instituto Velho ainda, antigo, né, ela foi minha primeira orientadora de iniciação científica em correlação angular. Quando eu falo em instrumentação, é a isso que eu me refiro. Ela entendia todas essas ligações, né, para fazer medidas e tal. E aquilo me fascinou, era uma coisa muito inspiradora, né? Como é que uma pessoa, uma mulher feliz, feminina, consegue entender tamanha instrumentação, ter viajado para a Suécia, aquilo para mim era o máximo na época, assim, meu Deus, como é que ela conseguiu fazer tudo isso? Então, eu estou onde eu estou graças a Alice. Em 85, a gente se mudou para o Campus do Vale. Foi uma mudança que a Márcia comentou também. E nessa época aqui, tanto o professor Guerra quanto o professor Darcy, o professor Mário estava se aposentando no ano seguinte, esse grupo inicial começou a perder um pouco o referencial, talvez, e o mesmo aconteceu com a Alice, né? E a Alice sempre foi muito perfeccionista, tudo que ela faz tem que ser perfeito. E os filhos adolescentes, os pais adoeceram, o marido viajava muito, era músico, e ela começou a perceber que ela não conseguiria dar conta de tudo com a intensidade e o perfeccionismo que ela gostaria. E aí ela decidiu optar pela família, aposentou-se, né? Cuidar da mãe, do pai, dos 3 filhos, que estão muito bem, obrigado, né? Mas também gosta de fazer cursos de culinária, gosta de arte, pintura, adora uma reforma, vive reformando, né? Curso de idioma, semana passada, Naira, só um pouquinho, eu tenho que terminar meu tema de francês, depois eu te mando, né, o texto. Adora passear, viajar com os filhos, com os colegas, fazer hidroginástica, né? Comenta que acredita em Deus porque tem acontecimentos na vida dela que não tem explicação física, né? Ou seja, ela se aposentou, mas ela está se reinventando desde sempre. A Alice é sempre uma figura viva, feliz. Aquela formanda de 1959 em física abriu as portas para pelo menos 36 docentes do nosso instituto, né, que estão aqui representadas, desde a professora Beatriz até a Marina, a última contratada. Certamente muitas outras virão, cada uma com a sua história, com o seu brilho, com o seu jeito, mas a Alice foi a primeira, né? Então, aos seus 80 anos do ano passado, uma pessoa feliz, inspiradora, e muito obrigada, Alice.
Agora, segunda menção honrosa para outra figura fantástica. Professor Horácio Alberto Dottori, um astro brilhante. Não fui aluna do professor Horácio, mas interajo com ele em diversas situações. Ele é uma pessoa que consegue deixar sua marca, seu carisma, né, seu sorriso, naquilo que a gente considera que é importante na universidade hoje em dia, que é a pesquisa, né, a inovação, a extensão. Ele acha que ele está aqui pela contribuição na extensão, mas ele é mais do que isso, né? Ele conseguiu reunir, né, os pilares da universidade de uma maneira carismática e impressionante. Ele nasceu em Córdoba, em 1943. A sua formação acadêmica foi na Argentina, né? Em 1969, ele recebeu o título, terminou a graduação em astronomia. Em 76, na perseguição política da Argentina, ele passou 684 dias sequestrado, né? Ele começou o seu doutorado lá e, em função da situação política na Argentina, veio para o Brasil e concluiu o doutorado aqui em 1983 com a participação da orientação do professor Edmundo da Rocha Vieira. Certo? A tese dele foi formação estelar em galáxias com núcleo ativo, ou seja, astronomia pura. Um perfil cientista estrito sensu. Nesse universo científico, em 1981, ainda durante o seu doutorado, ele publicou um artigo onde ele estava propondo utilizar a emissão do hidrogênio, a linha H-beta do hidrogênio, como um indicador da idade de uma população estelar. Esse artigo ficou latente e hoje em dia é muito citado, né, como sendo uma excelente proposta, amplamente reconhecida. Ele tem mais de 100 artigos publicados, é pesquisador sênior do CNPq, recebeu o prêmio Pesquisador Gaúcho da FAPERGS em 2002 e o título de professor emérito da URGS em 2016. Do ponto de vista de formação de recursos humanos, né, se a gente busca a árvore de orientandos do professor Horácio, foram 13 orientandos que tiveram o prazer de trabalhar com ele, desde 1988 até 2015, mestrados e doutorados. Inclusive, ele tem um prêmio Príncipe de Dottori para melhor tese defendida na Argentina ou no Brasil, nesse período de 99 a 2001, da Sociedade Astronômica Brasileira, e os contemplados foram esse argentino e esse brasileiro. A parte de inovação. O que um astrônomo vai fazer em inovação? A probabilidade dessas duas palavras coincidirem no tempo e no espaço é muito pequena. Mas ele realmente trabalhou bastante com inovação. Ele foi o coordenador da incubadora Estia, que é uma parceria entre o Instituto de Física e a Escola de Engenharia, e o professor Horácio estava lá no início, estabelecendo os princípios dessa incubadora, que existe até hoje, mais de 15 anos. Ele trabalhou numa câmara de vácuo, porque precisava evaporar, colocar alumínio no espelho de 50 centímetros do Observatório Astronômico do Morro Santana. Ele ajudou na construção dessa câmara de vácuo, junto com o professor Frank e o pessoal da oficina mecânica do Instituto. Então, trabalhou no laboratório, na parte de instrumentação, e tem uma patente no nome dele, com a esposa, né, que o astrônomo observa o espaço, as estrelas, os astros, através da luz que eles emitem, e esse conhecimento todo fez com que eles criassem um medidor de toxina, né, através da fluorescência de alguns micro-organismos. Então, eles têm uma patente depositada também, ou seja, a parte científica, a parte de inovação, e a parte de extensão, que talvez seja o maior orgulho dele, é a divulgação da astronomia, né, para a população em geral, para estudantes, para professores, no interior do estado do Rio Grande do Sul e vizinhanças, através do Observatório Educativo Itinerante, do qual ele foi idealizador, né. O observatório está fazendo 20 anos também esse ano, né, tá de aniversário. Ele foi o idealizador, ele conseguiu a doação de uma caminhonete e de um telescópio pela Fundação Vitae, que fez viagens desde essa época até hoje, pelo interior do estado, levando a astronomia para diversas comunidades.
Claro que ele não fez isso sozinho. A equipe de professores bastante envolvida com esse projeto, o professor Basílio, a professora Daniela, o professor Riffel, a professora Maria de Fátima, alunos de pós-graduação, colaboradores e o motorista, o Sérgio Momba, que era parceiro dessas viagens. Tem algumas fotos, obviamente astronomia é à noite, as fotos são escuras, né, mas só para representar. O primeiro curso foi em Gramado, na Escola Cenecista, depois em Caxias, em São Gabriel, em Santo Ângelo. São demonstrações práticas, cursos, né, para professores e alunos. Em 2006, uma fotografia da Lua, lá em Alegrete. Frederico Westphalen. São vários momentos do Observatório Educativo Itinerante. E alguns comentários desses colaboradores. O primeiro deles é o Ângelo Fausti. Lembro das entrevistas que fiz por telefone para registrar os comentários dos professores que o OAI visitou e tive eu o privilégio de escutar a viva voz a satisfação e a gratidão pelo programa. Obrigado pelo acolhimento recebido nesse projeto, que tanto me estimulou a seguir na divulgação das ciências. O OAI foi uma escola para todos nós que participamos. Temos essa experiência sempre presente na memória como algo muito importante na minha formação profissional e pessoal. O lado humano do projeto é forte. Divulgar ciência e voltar para casa com o carinho, a satisfação, a gratidão das pessoas, como disse o Ângelo, é um privilégio. Homenagem muito merecida ao idealizador do projeto, que depois de 20 anos é algo consolidado, uma vitrine para a URGS. Todos nós aqui nos sentimos muito honrados de termos feito parte da equipe do OAI. As sementes ali lançadas de encanto e conhecimento astronômico se espalharam para muitos lugares. Gratidão a você, Basílio, Serjão e Dani, que agora segue tocando em frente um sonho compartilhado por todos nós. E o último comentário é da Patrícia Spinelli, do Museu de Astronomia e Ciências Afins, que diz que o Brasil possui cerca de 270 museus e centros de ciência. Cerca de 155 estão no Sudeste. Os outros 115 em estados de outras regiões do Brasil, mas majoritariamente concentrados nas capitais ou mesmo dentro das universidades. Não é nada reconfortante pensar que uma boa parte da população brasileira vive em locais desprovidos de aparelhamento cultural, sendo excluída de oportunidades de aproximação com a cultura científica. Fica evidente, então, o papel de socialização e democratização do conhecimento que projetos que levam a ciência para os outros rincões, tal como o OAI, exercem. E diria mais, não só exercem, mas também inspiram outros tantos. Desejo vida longa ao OAI, meu total reconhecimento às mentes idealizadoras e aos jovens que sempre estiveram à frente da medição desse conhecimento com o público, mediação, compartilhando as estrelas, a luz e a imensidão do universo. E o projeto continua, o Aventureiros do Universo, com vários bolsistas. Em 2014 foi contemplado com R$450 mil um edital do MEC, né, para divulgação da ciência. E mais, professor Dottori, também é filósofo, né, ao receber o título de professor emérito da URGS, escreveu um texto sobre o tempo, né? Quando voltarmos a ser o pó de estrelas que já fomos, o universo seguirá o seu curso vagaroso rumo a um infinito tão certo quanto indefinido. E o céu, tão adequado à admiração quanto à compreensão, seguirá criando ilusões a desvendar, como magistralmente descrito pelo poeta espanhol do século XVI, Lupércio Leonardo de Argenzola. Esse céu azul que todos vemos não é céu, nem é azul. Lástima que não seja verdade tanta beleza. E é isso. Então, o professor Horácio conseguiu reunir, de uma maneira muito equilibrada, inovação, pesquisa, ensino, extensão, com um carisma impressionante, uma pessoa fantástica, agradabilíssima, um gentleman. Muito obrigada, professor Horácio.